Bom dia, meus amores. A nossa aula de matemática, ela ela estava agendada para ontem e para hoje, então hoje eu consegui gravá-la, tá? Então eu estou aqui para isso. É a nossa 22ª aula de matemática, lembrando que nós estamos usando o nosso volume 3 e agora em matemática nós estamos agora entrando na nossa unidade 8. E eu quero começar a nossa unidade 8 mostrando essa imagem para você. Aqui nós temos uma garota brincando em frente da casa dela, no meio do jardim, árvores, natureza, mas bem em frente a essa garotinha tem algo que está voando, brincando com ela. Você sabe o que é isso? Uma borboleta. Exatamente. Você sabe por que essa borboleta está aí? E por que eu estou iniciando a nossa aula falando sobre essa borboleta? Porque hoje nós vamos iniciar uma parte da geometria chamada simetria. Você já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o que é algo simétrico? Olhando no seu livro, diz assim, ó. Você já ouviu falar em simetria? É como um reflexo no espelho. Como assim, Pro? Então vamos entender bem esse detalhe. Vou deixar meu livro aqui do ladinho. A simetria existe, nós dizemos que existe simetria quando podemos pegar, por exemplo, uma imagem ou a própria borboleta, podemos dividi-la em duas partes iguais e elas conseguem permanecer iguaizinhas dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então, olha só, agora eu só vou pegar a minha tesoura que eu deixei do outro lado. Voltei. Aqui eu estou com um pedaço de papel. Observe o que eu vou fazer. Estou recortando aqui uma imagem, certo? E nós vamos observar se existe simetria, como nós acabamos de falar. Quando a gente consegue perceber em uma imagem, ou em um objeto, ou em um corpo, se existe duas partes iguais, tanto os dois lados. Olha só. Olhando assim, a ideia, gente, era que ficasse bonita igual uma borboleta. Não ficou tão bonita como eu gosto de fazer, certo? Se eu pegar essa imagem aqui, você percebe, e dobrar e cortá-la bem ao meio, você percebe que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, elas terão o mesmo tamanho, as mesmas proporções, as mesmas características, os mesmos detalhes. Isso aqui ao meio, não sei se você consegue ver bem, eu fiz com uma cor azul escura, tá mostrando aqui que essa linha nós chamamos de eixo, é o eixo da simetria ou o eixo simétrico, é o que consegue unir as duas partes iguais, tá? Então, se eu dividir essa imagem bem no eixo dela, vamos ver, eu consigo ter aqui duas partes iguais. E se eu juntá-las ou grudá-las, posso dizer que aqui eu tenho uma simetria, porque elas ficaram iguais. Então, sendo assim, eu vou colocar as duas bem aqui, para a gente perceber que aqui existe o eixo de simetria. Vou até deixá-las separadinhas só para você perceber onde ficou o eixo da simetria, certo? No seu livro, na página 27, existem essas duas figuras, essas duas imagens. E eu recortei de propósito. Aqui, a gente percebe que é uma obra de arte abstrata e ela tem as mesmas
a mesma quantidade de largura nos 4 lados. Então, a gente diz que ela é um quadrado. Eu posso transformar, posso descobrir se essa imagem aqui, ela também é simétrica? Primeiro, eu posso dobrá-la assim. Olha só. Aqui, ó, desses 2 lados iguais. Aqui eu tenho o nosso eixo da simetria. Como também eu posso fazê-la assim. Aqui eu também posso dividi-la em 2 lados iguais. Mas eu vou dividi-la assim, para que você perceba. Vou cortá-la bem rente, bem na linha simétrica. E vou colar as 2 partes aqui, para que você perceba a importância da simetria e a importância desse eixo simétrico. Eu vou deixar um espaço dividido aqui, ó, para que você perceba a presença do eixo simétrico, ok? Aqui, nessa outra imagem, também se eu dobrar aqui, eu faço outra, eu percebo que ela é simétrica, porque eu consigo fazê-las com os 2 lados iguais. E dobrando o contrário, ela também possui. Então aqui, galerinha, eu posso dizer que aqui também existe 2 eixos, tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal, ou seja, o eixo que fica em pé e o eixo que fica deitado, certo? Também eu vou colar aqui na lousa para que você observe bem como é possível dividi-las. Aqui, olha só, vou deixar também esse espacinho para que você perceba que existe aqui 2 eixos, certo? Isso mesmo. Aqui você percebe que eu tenho um eixo dividindo o eixo vertical, dividindo os 2 lados, direito e esquerdo, como existe também um eixo horizontal, dividindo a parte de cima e a parte de baixo, certo? Existe também figuras que não são simétricas. O que é isso? É o contrário da figura simétrica. Quando você dobra, procura o eixo e não encontra. Ou quando você divide as 2 partes e elas não permanecem iguais. Então, nós dizemos que elas são figuras assimétricas. Figuras simétricas têm partes iguais. Figuras assimétricas não ficam com as partes iguais. Então, elas não possuem um eixo. Olhando para o nosso corpo, nós podemos dizer que o nosso corpo também é simétrico ou não? Imagina se a gente, olha bem aqui um eixo, vamos dividir aqui, do lado direito e do lado esquerdo, tudo que possui no lado direito possui no lado esquerdo? Então, possui. Então, podemos dizer que o nosso corpo também é simétrico. É muito importante a gente saber disso na geometria. Principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Um cabeleireiro, por exemplo, ou alguém que trabalha com maquiagem. Quando está trabalhando a maquiagem do rosto, o outro rosto precisa ficar exatamente igual para que haja ali uma maquiagem simétrica. Ou que o corte do cabelo, no caso do cabeleireiro, possa fazer um corte simétrico. Ninguém quer sair com um corte assimétrico, ou com a maquiagem de um lado de uma cor, do outro lado de outra cor. Não ficaria estranho, não ficaria simétrico, ficaria assimétrica, certo? Pessoal, vamos relembrar? O que divide uma imagem, ou um objeto, ou um corpo no meio, é o eixo. Grava bem essa palavra. O eixo é o que divide a imagem. Os 2 lados nós dizemos que são simétricos porque ficaram com as mesmas características. Aqui nesse quadrado deu para dividir em 4 partes simétricas.
Porque as 4 partes permaneceram do mesmo tamanho, com a mesma largura, com as mesmas características, inclusive com os desenhos que tem em um, tem no outro, e no outro, e no outro, percebeu? As cores. Então, isso é simétrico. Eu vou deixar com você agora um vídeo bem pequenininho, resumindo e explicando o que é uma figura simétrica e o que é uma figura assimétrica, e importante você não esquecer, o que é o eixo. E eu já volto para a gente falar sobre isso, tá bom? Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. A simetria na biologia é a divisão imaginária que divide o corpo de um animal em 2 metades iguais. Simetria e assimetria são palavras antônimas, ou seja, possuem significados completamente diferentes. Quando não existe padrão ou semelhança entre as partes, dizemos que o elemento em questão é assimétrico. Vamos traçar alguns eixos de simetria nessas figuras geométricas. Vocês podem perceber que algumas figuras geométricas possuem mais do que um eixo de simetria, e outras não possuem nenhum eixo de simetria, porque são assimétricas. E aqui, conseguem identificar quais letras possuem eixos de simetria? As letras P e F são assimétricas. E nesses algarismos, vocês conseguem identificar quais deles possuem eixo de simetria? Apenas o 8 e o 0, nesse formato de fonte, possuem eixo de simetria. E por hoje é só. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! E aí, meus amores, ficou bem claro para vocês o resuminho sobre figura simétrica e assimétrica e o eixo? Então, observa aqui que eu tenho um outro papel. Eu vou dobrá-la, vou dobrar aqui e vamos ver que forma geométrica ele vai se transformar. Parece que é um quadrado, né? Então, dobrando ao meio, olha só o que tem aqui deste lado desse papel. Não tem nada. Eu vou dobrá-lo no eixo simétrico e vocês vão ver o que vai acontecer. Será que teremos aqui mais uma figura simétrica? Será que tudo que tem de um lado vai ter também do outro? Todos os detalhes e características? E o eixo simétrico vai dividi-las? Vamos ver? Tan, 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 tan. Vocês comentaram bem no início que a simetria, ela tem um reflexo como se fosse um espelho. Então, aqui eu passei tinta guache, pena que secou um pouquinho, mas quando a gente dobra aqui, automaticamente o que tem nesse lado reflete aqui. Como secou até eu ligar a câmera, não apareceu tão igual, certo? Eu teria que reforçar, vamos dar uma reforçadinha aqui, para ver se realmente
eles vão ficar com a mesma imagem. Vamos ver. Agora eu estou reforçando aqui, certo? Olha só, vou dobrar novamente. Opa, já o vermelho já apareceu. Agora, vamos para o verde. Vou reforçar o verde. Vamos ver. Opa, já está aparecendo mais. Aqui, vamos ver aqui o que vai acontecer. Essa outra parte verde. Ah, agora sim está simétrico. Observa que a distância dessas duas cores verde que estão divididas pelo eixo simétrico, horizontal. Vou pegar o azul e vamos dar mais uma reforçada aqui, ó. Aqui. Eu não fiz um desenho assim específico, né? Mais ou menos umas nuvenzinhas, tá? Então, agora vamos reforçar o azul para ver se ela também vai carimbar o outro lado. Opa, já melhorou, certo? Ainda posso fazer isso aqui, dar uma reforçada. E o amarelo apareceu um pouco, mas apareceu. Eu posso dizer que aqui eu tenho um eixo, sim, a linha que ela pode ser visível, aqui você tá vendo porque eu reforcei com uma canetinha azul. Mas esse eixo pode ser invisível. Olha aqui no corpo da gente, não tem nenhuma linha dividida. Então, aqui eu tenho um eixo invisível, certo? Aqui eu deixei visível porque eu separei para que você percebesse. Então, o eixo pode ser visível, pode ser invisível, certo? E os dois lados, se eu colocar aqui na posição vertical, que tem aqui, tem do outro lado. Aqui também. São experiências que a gente pode fazer para mostrar o eixo simétrico. Eu gostaria de fazer com vocês essa experiência aqui na sala de aula. Deixa eu pôr aqui, para que juntos nós percebêssemos. Hoje à tarde, na nossa live, eu vou fazer uma atividade. Então, você separa um papel e uma tesoura, tá bom? Se você tiver, para a gente fazer, a gente vai trabalhar com o seu nome e a gente vai perceber que forma a gente pode criar usando o eixo simétrico. Então, a gente pode brincar e se divertir bastante enquanto aprende geometria. Tudo bem? Agora, no seu livro, você tem aqui algumas atividades com material de apoio que você vai fazer. Aqui é a página 29 de ontem, você pode seguir esses passos, tá? E depois tem duas perguntinhas para você fazer sobre o passo a passo. Na página 30 também, você pode pegar o material de apoio e vai brincar com as duas partes simétricas, tá bom? Se é igual, é simétrica. O que não é igual, nós dizemos que é assimétrico. Na página 31, também tem várias brincadeiras com material de apoio, onde você vai ter essa experiência de trabalhar com as imagens simétricas, certo? Aqui na página 32, tem uma atividade com pintura, parecida com essa que eu fiz. Você vai poder fazer e vai poder me mostrar hoje na nossa live como ficou. Hoje, a página 32, se você puder e tiver tempo de fazer, faz, me mostra, tira foto e me manda. Não esquece de colocar o seu nome antes de tirar foto, seu nome completo com data, tá? Aqui no livro, as atividades do livro já não são atividades de recortar, mas são atividades para você olhar, observar e pensar. Página 33 até a página 36. São imagens onde você vai observar a simetria. Pessoal, vou deixar aqui mais um restinho do vídeo da editora Positivo, explicando um pouquinho e mostrando para vocês essa questão da simetria, da imagem que não é simétrica e do eixo que divide as duas partes iguais. Então, beijo para você e até a tarde a nossa live, combinado?
Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Já estamos na semana 21, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos estudar sobre simetria. Vamos lá? Bom, observe com atenção essas duas obras de arte. Nós temos a obra da esquerda, que é uma obra do Luiz Sassilotto, é Concreção 8215, o nome dessa obra, e ela é formada por muitos quadrados vermelhos. E à nossa direita nós temos uma obra do Hélio Oiticica, que se chama Meta-esquema, e ela é formada por vários retângulos azuis. Quais as semelhanças e as diferenças entre as figuras utilizadas pelos artistas em cada uma dessas obras dessa página? Bom, lembrando que ambos utilizaram quadriláteros, né? São polígonos que têm 4 lados e tem 4 ângulos retos, né? A da esquerda com quadrados e a da direita com retângulos. E a diferença entre elas é que os quadrados têm todos os lados iguais e os retângulos não. Nós temos, então, esses quadriláteros e eu vou mostrar para vocês algumas classificações de alguns quadriláteros que podem ser os paralelogramos, que eles têm 2 pares de lados paralelos. Então, nós temos aqui, cada lado oposto é paralelo, né? Todas essas obras, todas essas formas aqui. Os trapézios, que têm um par de lados paralelos, então nós temos aqui, ó, um par, são paralelos, e o outro par não. E outros que não têm lados paralelos, são diferentes ângulos, enfim, e não tem nenhum lado que seja paralelo. Essa é uma classificação, então, possível, né? Autores que apresentam outras formas de classificá-los, isso também não é algo que vocês precisem se deter, né? Os quadriláteros que nos interessam nesse momento, eles estão no grupo dos paralelogramos. Este primeiro aqui, tá? Eles podem ser retângulos e não retângulos. Então, os retângulos, eles têm todos os ângulos retos, portanto, os quadrados são retângulos também. Só que os quadrados têm os 4 lados iguais, os retângulos não, tá? Os paralelogramos podem também ser losangos e não losangos. Os losangos têm todos os lados da mesma medida, portanto, os quadrados também são losangos, dependendo da posição que você coloque, ele também pode ser um losango. Isso quer dizer, então, que os quadrados são quadriláteros especiais que podem ser nomeados como paralelogramos, retângulos, losangos, tá? Quadrado é um nome que resume todas essas características, tá? Bom, pense, você consegue transformar um quadrado em um retângulo? Destaque o quadrado do material de apoio, posicione sobre o contorno abaixo, sem colar, encaixou bem direitinho, certo? Vamos encaixá-lo aqui, então. Agora, use dobradura e apenas 1 ou 2 cortes com a tesoura sem ponta para transformar o seu quadrado em um retângulo. Em seguida, cole o seu retângulo sobre o quadrado, ajustando pelo menos um dos ângulos do retângulo com um dos ângulos do quadrado. Então, vou mostrar para vocês, eu posso fazer assim, cortei um pedaço, posso deixar assim, posso deixar assim, assim, enfim. Destaque o retângulo do material de apoio, note que ele é igual ao que está desenhado abaixo e confira posicionando um sobre o outro sem colar, tá? Agora, siga as orientações para transformar em um quadrado. Então, eu começo exatamente em um dos vértices, dobrar do lado menor sobre o maior, marcar bem a dobra, traçar uma linha para marcar o lugar onde a parte dobrada chega, use a régua como auxílio para riscar exatamente essa parte aqui. Notem que vai ficar um triângulo, certo? Pode abrir ali, desdobre e recorte sobre a linha que você acabou de traçar. Então, recorta aqui, certo? E temos um quadrado.
confira medindo todos os lados se tudo ficou do mesmo tamanho, tá? Então, nós estamos aqui com o nosso retângulo, tá? E agora nós vamos colar ele, né? Então, nós podemos colar ele aqui ou podemos colar ele aqui, tá? Então, nós colamos o nosso quadrado, ajustamos os dois ângulos, né? E encaixamos ou em um lado ou em outro lado. Agora, vamos verificar aqui. A diferença entre os retângulos e os quadrados é que os quadrados têm todos os lados iguais e os retângulos têm dois lados com a mesma medida e outros dois com a mesma medida. A semelhança entre os retângulos e os quadrados é que ambos têm 4 lados, 4 vértices e são formados por linhas retas e 4 ângulos retos também. Bom, no início da aula eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar um pouquinho sobre simetria. Então, nós já observamos algumas características dos quadrados e dos retângulos que podem produzir figuras simétricas. E eu vou apresentar para vocês agora esse conceito de simetria. Vamos verificar aqui. Observe estas imagens. Esta linha divide a imagem ao meio e as duas partes obtidas são iguais e opostas. Se dobrarmos a figura sobrepondo as duas partes, todos os pontos e formas coincidem. Dizemos que essa imagem é simétrica. Essa linha que divide a figura em partes iguais e opostas é o eixo de simetria. Algumas figuras têm mais de um eixo de simetria. Por exemplo, o quadrado tem 4 eixos de simetria. Então, esse conceito é muito importante para a próxima aula em que nós vamos realizar alguns exercícios que tratam da simetria. Então, lembrando que a simetria é quando você tem um eixo central, um eixo de simetria, e as formas e os pontos encontrados nessa figura a partir deste eixo de simetria é igual. Então, dos dois lados, nós encontramos as mesmas coisas. Vamos verificar isso, então, na próxima aula, com a nossa resolução de atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima. Um beijão e até lá!